Olá, pessoal do oitavo D. Eu estou aqui para passar a atividade com vocês, a segunda atividade do bimestre, que vocês estão recebendo hoje, para entregar no dia 16 de junho. A primeira parte, pessoal, é sobre leitura e interpretação de texto. Então, vocês têm aí um pequeno trecho, tá, de um livro. Deixa eu aumentar para você ver aqui. O livro chama Bom Dia, Camaradas. O autor é esse aqui, Onde Jacques. Professor aqui, nome diferente, é diferente mesmo. Ele é angolano, nascido na Angola, e ele é conhecido só dessa maneira, Onjak. Então não estranha, é o nome dele mesmo, tá? E ele conta aqui uma memória da sua infância, de como que a escola era para ele. Então você vai ler esse pequeno texto, né? E vai responder as 4 questões que vêm a seguir. Essa atividade, essa parte da atividade, vale 1 ponto, ok? Feito isso, pessoal, você vem para a parte de regência verbal. É um conteúdo novo para esse ano e vocês vão ver aqui que eu pedi a parte mais fácil dele, certo? Então acompanhem comigo agora com bastante atenção, porque ele não é difícil, certo? O que você precisa ter em mente é que tem que identificar o verbo primeiro, tá? Saber qual a palavra da frase é o verbo. Nesse caso aqui, o exemplo que eu coloquei, a palavra pensava está em negrito. Ó. Frequentemente, ele pensava no fim das aulas. Então, eu destaquei o verbo. Mas se não estivesse destacado, você poderia identificá-lo como verbo, sabendo que o verbo é a palavra da língua portuguesa que expressa a ação. Algo acontece. A palavra que nos diz o que acontece é o verbo. Pessoal, fala ali no arquivo que vocês estão recebendo, assim, regência verbal diz respeito à relação de um verbo com seu complemento. Também se fala em termo regente e termo regido. O regente, então, é o verbo e o termo regido, o complemento. Pessoal, só para a gente compreender essa parte. Por que o verbo é o termo regente? Porque ele determina o que acontece na frase. E o termo regido é o complemento porque ele depende do verbo, ele só existe nessa frase por conta do verbo. Continua falando ali no texto de vocês. Alguns verbos exigem complemento. Caso contrário, a frase ficaria incompleta. Eles recebem o nome de verbos transitivos. Por exemplo, o narrador apreciava. Apreciava o quê? Se eu apenas disser o narrador apreciava, vocês imediatamente fariam a pergunta, mas apreciava o quê? Então, ele precisa um complemento. Por isso tem a frase abaixo. O narrador apreciava o ano letivo. Agora eu sei o que ele apreciava. Então, apreciava é um verbo transitivo, ele me pede um complemento. Eu preciso dizer mais alguma coisa obrigatoriamente para que se entenda exatamente o que é a ação desse verbo. No caso, o ano letivo é um complemento necessário para compreender a ação do verbo. Aí continua. Se, porém, o verbo não exigir um complemento, é chamado de verbo intransitivo. Por exemplo, os alunos chegaram. Chegaram é um verbo completo de sentido, tanto que veio um ponto final logo depois dele. É possível compreender o que aconteceu. Ninguém vai perguntar, mas eles chegaram o quê, professora? Não, porque faz todo sentido. Ah, eles chegaram. Então, esse verbo ele é intransitivo, não precisa de complemento. Só que presta atenção no que vem aqui, adiante. Mesmo que houvesse um complemento na frase, a frase poderia terminar em chegaram. Isso é o verbo intransitivo. Veja o exemplo. Os alunos chegaram cedo naquele dia. O chegaram é um verbo intransitivo, como nós vimos anteriormente. Eu posso terminar a frase ali? Posso pôr um ponto final que está compreendida a mensagem.
Agora, eu posso adicionar uma informação à mensagem chegaram? Posso. Aí, nessa frase tenho um adendo, que é cedo naquele dia. Esse adendo é um complemento desnecessário para compreender a ação do verbo. Professora, mas ele não é importante? Ele é importante para a comunicação, para aquilo que eu quero informar. Mas ele não é importante para a compreensão do verbo. São duas coisas diferentes. Está explicado ali, ó. Então, mesmo que para a comunicação a informação do complemento cedo naquele dia seja importante, para a compreensão da ação do verbo chegaram, ela não é uma informação relevante. E aí, pessoal, vocês têm a segunda atividade, que vale mais um ponto. Tem que colocar VT na frase cujo verbo é transitivo e VI na frase cujo verbo é intransitivo. Então, relembrando, para saber qual das palavras é um verbo, eu preciso lembrar que o verbo é a palavra da língua portuguesa que expressa uma ação. Encontrei o verbo, basta eu saber se ele é transitivo ou intransitivo. Pessoal, vocês podem fazer no Classroom ou no caderno, tirar foto e mandar pelo WhatsApp. Nos dois lugares é a mesma atividade, não precisa fazer das duas formas, ou você faz lá no Classroom, ou você me envia pelo WhatsApp. Até o dia 16 de junho, como eu disse, o valor é 2 pontos dessa atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bons estudos para todos!